Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um NS TechCast, nosso espaço aqui para falar de logística, carreira. E a gente está numa programação especial aí de final de ano, onde nós vamos falar sobre cultura e gestão de pessoas e carreira e formação. Nesse formato a gente pega os principais momentos aí dos nossos convidados e eu tenho aqui comigo hoje 2 convidados para me ajudar a comentar sobre esses pontos. Hoje eu tenho aqui comigo Rogério Faria. Tudo bem, Faria? Fala, Marco, tudo bem? Tudo Prazer estar de novo aqui contigo. Vamos para cima. Vamos lá. Faria, que é CEO do BRK, né, Faria? E tem aqui também o Diego Gonçalves, que é Head da Unidade de Gestão de Riscos da NSTech. Diegão, obrigado pela presença aí também. Eu que agradeço. Tema muito legal, Marco. Obrigado. Valeu, vamos lá. E aí, como eu falei, né, nosso formato aqui um pouco diferente nesse episódio. Então vamos começar a falar aqui de cultura e gestão de pessoas, né? E o primeiro trecho que a gente separou aqui é do episódio que foi com o Anderson Pinheiro, que é diretor de transportes da PepsiCo, né? E vamos ver o que ele falou um pouquinho aí sobre esse tema. Vamos lá. Liderança é a capacidade de influenciar. De que forma você influencia? Primeiro pelo exemplo. Perfeito. Não tem outra liderança. Perfeito. Existe liderança moral, existe liderança pelo cargo, pela posição, e existe a liderança pela influência. Então você precisa moralmente, né, ser íntegro, você precisa agir conforme você fala. Senão você não vai conseguir estabelecer a confiança para, de fato, a pessoa decidir querer ser liderado por você, querer ter uma certa influência sua. Então, para mim, isso é fundamental. E isso não importa o nível, porque pessoas são pessoas. Eu posso hoje falar com uma pessoa da minha base da operação, como posso falar com os mais altos níveis dentro da corporação. São pessoas. Pessoas têm as suas crenças, pessoas têm as suas experiências de vida. Então, se você olha para a pessoa na singularidade que ela é, porque todos nós somos únicos, para mim isso faz toda a diferença. Para você ter uma ideia, o meu nível de liderança é de conhecimento dessas pessoas. E o máximo que eu puder na vida das pessoas, até onde ela permitir. Então, por exemplo, eu conheço todo o meu time o máximo possível, a equipe é grande, mas por nome. Tem mais de 12 anos que eu vim do Rio de Janeiro, mas eu te digo que lá, a Cláudia, que é a esposa do Cláudio, tem a Rayane como a filha e tem o Rafael. Tem 12 anos que talvez eu não falo com ela, mas eu ainda me lembro disso. Perfeito, cara. Porque o foco é a pessoa. Você sabe que a gente isso... não lidera coisas, né? Perfeito, a gente lidera pessoas. Então, pessoal, vocês aí, os dois, né, também são líderes aí de muita gente. E queria ouvir de vocês aí, que vocês concordam com o Anderson aí? Como é que vocês veem isso? Começa, vamos lá. Bom, 2 pontos daquilo que ele falou me chamaram muito a atenção, né? O primeiro, quando ele fala sobre exemplo, né? E aí tem uma frase muito forte que eu ouço a minha vida inteira, né? Que é: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, exemplo é o princípio de tudo aquilo que você quer que as pessoas façam, né? Se você não der um exemplo coerente, as pessoas não vão fazer aquilo que você quer. Então, acho que essa é uma questão bastante importante. E quando ele fala ali também sobre conhecer as pessoas de uma forma mais aprofundada, né? Quando você tem um time, realmente você se envolve com essas pessoas e você sabe aquilo que está acontecendo, não só profissionalmente, mas você acaba se envolvendo, entrando um pouco no campo mais íntimo, né? Quando você às vezes está falando de família, etc. e tal. Eu acho isso muito legal. Até porque eu acredito que para você estar bem no trabalho, você tem que estar bem em relação à saúde e bem-estar, e você tem que estar bem em relação à sua família. Eu acho que é uma tríade muito importante, que um lado não funciona se os outros 2 não estiverem bem equilibrados, né? Então, eu acho que enquanto você tem família bem, saúde e bem-estar bem, você está desenvolvendo super bem no seu trabalho. Se você tem qualquer problema, ele afeta o seu trabalho. Se você tem um problema muito sério no trabalho, ele afeta os outros 2 lados também. Então, acho que é uma questão que tem que ser sempre muito bem equilibrada. Então, quando ele fala desse cuidado em conhecer um pouco mais as pessoas, de repente saber de algum problema que a pessoa tem em casa, e se mostrar solidário e tentar resolver e tal, eu acho que é um baita de um caminho, eu acho que é um baita exemplo de liderança.
Sim. Boa. Eu acho que a frase diz tudo, né? Eu, na antiga empresa que estava, eu coloquei essa frase na parede porque eu acho que se conselho é bom, o exemplo arrasta é fenomenal como frase, né? Agora, olhando para a liderança, acho que é um tema bem amplo. Eu sou apaixonado pelo assunto, desde muito novo, acabei sentando em cadeiras em vários níveis de liderança, né? Eu acho que tem uma parte de liderança e uma palavra que às vezes tem até uma interpretação duvidosa que a gente precisa ir mais a fundo, que é a empatia, né? Acho que o líder precisa ser empático, né? Mas não a empatia do lado de simpatia, de ser querido, de ser solícito, ser gentil com as pessoas, né? Mas de ser profundo, né? E profundo é ter uma escutativa, é de que realmente querer entender o que está acontecendo com aquele indivíduo, e mais do que o indivíduo e o lado pessoal. Acho que o lado pessoal vamos dizer assim, é o básico bem feito que tem que ser feito, né? Eu entender, eu conhecer a família, eu entender as pessoas, mas o básico bem feito que muitas vezes não é feito, né? Mas isso deve ser feito. Sim. O lado de ser profundo e ser empático é entender a carreira daquela pessoa. É entender quais são as dificuldades daquela pessoa. O que aquela pessoa precisa de ferramenta para ser colocado na caixinha dela para que ela evolua como profissional, né? Quais clientes aquela pessoa está atendendo e o que ela tem de dificuldade e o que eu preciso entender e saber para ajudar ela a poder fazer o trabalho dela de uma forma melhor para que ela se sinta satisfeita com o ambiente que ela está vivendo. Então, quando eu olho liderança, eu olho algo muito amplo. Eu olho empatia de uma forma profunda. E quando a gente fala de empatia, realmente é falar de forma profunda das coisas. É quando a pessoa fala assim, eu estou com um problema. É eu sentar para ouvir e eu querer realmente chegar na causa daquele problema para que junto a gente possa desenvolver um plano, desenvolver uma solução para resolver um problema do cliente ou para resolver um problema pessoal. E aí a gente pode partir para um plano de ação ou partir para um PDI, né? Então, acho que esse é o grande ponto de ser líder, de entender as pessoas, de ouvir ativamente e não ouvir por ouvir, né? Então, é aquele negócio. Às vezes, prefiro negociar com a pessoa para conversar com ela depois, porque naquele momento eu estou sobrecarregado com algum atendimento, com alguma coisa, mas quando parar realmente para ouvir com os dois ouvidos bem abertos, né? E escutar detalhadamente para poder contribuir de verdade com aquela pessoa. E no final, seja depois de um mês, um ano, lapso temporal, pouco importa, é você ver que você fez algo na vida daquela pessoa, na carreira daquela pessoa, no projeto que envolvia aquele cliente. Eu acho que é isso que, na verdade, me motiva como líder, e eu acho que é isso que é o legal da profissão de ser líder, né? Do papel de ser líder, né? Legal, boa. Tem um ponto também, só adicionando aí, até o Diego falou parte disso, mas hoje se fala muito sobre liderança positiva, né? E tem diversas características da liderança positiva, mas uma delas que me chama bastante atenção é você oferecer liberdade para os seus liderados trabalharem, né? E aí não é simplesmente você delegar, é você delegar, mentorar, monitorar, ver se as ferramentas estão adequadas àquilo que você delegou, sentir as dificuldades da pessoa, mas acho que uma coisa super importante é você dar autonomia para o trabalho, né? E isso faz bastante parte de liderança positiva, que é um tema que está super em alta, super falando hoje em dia, e acho que é uma característica bastante importante da gente comentar. Boa, isso aí. Muito legal. Ainda nesse contexto de gestão de pessoas, né? O papel do líder é fundamental, assim, com o que vocês falaram, né? O que eu vejo muito é criar conexão com as pessoas que estão diretamente ali ligadas em você, né? Acho que isso é muito legal. Mas para falar disso também, a gente separou um trecho do Fábio Miguel. O Fábio é diretor de logística e e-commerce no Grupo Boticário. Vamos ver o que ele falou um pouquinho também sobre isso. Vamos lá. Bom, super pergunta e gosto. Não sei se eu tenho todas as respostas, né? Mas tanto quando eu formei a área de suprimentos como agora da logística, eu cheguei em suprimentos, eu tinha só coordenadores que compram X bilhões de reais para a gente fazer fragrâncias, shampoos, maquiagem. E hoje eles são 2 diretores de área. São abaixo do diretor executivo, eu não sou mais o diretor executivo lá, mas 2 dos meus coordenadores já viraram gerentes, hoje já são diretores de área. Então tenho orgulho e fazem e são pela competência deles. Estou exemplificando neles, mas isso a fila andou para todos. Outros que eram coordenadores são gerentes sêniores, outros que eram analistas hoje são coordenadores, e assim a fila foi andando. E a primeira coisa que eu fiz, e totalmente com o apoio do meu RH, é um MBA de suprimentos.
o MBA de suprimentos, onde a gente teve uma grade de aulas, onde o grupo foi dar aula, a área tributária foi dar aula, a área financeira foi dar aula. Eu trouxe 1 ou 2 consultores externos para oxigenar, para colocar. Você montou um ideias, MBA interno? Um MBA de suprimentos. Que legal. E a mesma coisa agora na logística. Estamos com o MBA da logística, a gente tem outro nome agora, Academia Logística, mas é um MBA da logística para formar os nossos futuros técnicos, gerentes, coordenadores na logística. Então, o meu viés de professor levou tanto para a área de suprimentos como de logística, esses MBAs, para formar as pessoas. A segundo desenvolvimento, eu acho, principalmente em suprimentos era mais tranquilo, mas quando eu fui para a logística, a VP de RH me disse, você vai sofrer muito lá, porque só tem homem na logística. Dançou todo o trabalho que você fez em suprimentos, agora lá não tem mulher não trabalha na logística. E agora, depois de 3 anos que a gente criou a área, a gente ter 3 mulheres e 3 homens é muito bom. É legal saber que as mulheres são capazes de trabalhar na logística, sim. Temos que avançar? Temos que ter mais negros, temos que ter mais gays, temos que avançar na diversidade. Mas já vejo, em questão de gênero, um avanço bastante importante. Fábio, essas 3 mulheres hoje estão cuidando da logística mesmo? Sim, uma é lidando com transportador, por transporte, por legal, exemplo, cara. de todos os canais. Ela entrega em 4.000 lojas, ela faz o e-commerce, ela faz venda direta e ela faz distribuidores. Ela cuida de 33 transportadoras que a gente tem. Ela faz mágica, vai. Ela faz. E aí reforçamos a equipe Lidar dela. com transportador não é fácil, embaixo, né? uma gerente Desafio júnior grande. e um gerente júnior só de e-commerce. E as outras 2, uma cuida de varejo físico, a mulher que cuida de transporte chama Ana, que cuida de varejo físico, distribuidor franqueado é a Tatiane, e de venda direta, que é a Amanda. Inclusive, eu almocei com ela e a equipe dela hoje, que também é feita de mulheres. Então, tem um viés forte da gente ter um olhar para a diversidade dentro da logística, um viés forte da formação de MBAs, etc. A gente está com um viés forte em inovação, acho que essa liderança passa por você dar algumas orientações, né, do time, e a gente vai ter, por exemplo, que a gente tinha muito no produto, e copiei com orgulho da minha área de pesquisa e desenvolvimento, que é um Innovation Day. Então, o que é o Innovation Day no produto? Uma válvula nova, uma fragrância nova, um shampoo novo, então ligado ao produto. Agora a gente vai ter um da logística, ideias e soluções novas para a logística. E isso, acho que o chefe não precisa ser melhor que os subordinados, o chefe não precisa ter medo dos subordinados, mas ele pode dar algumas orientações que são meus vieses. Um é sustentabilidade, e eu forço muito, porque eu acho que nós temos responsabilidade como grande empresa nesse país de incentivar a redução do uso do plástico, o caminhão elétrico. A diversidade, além das gerentes mulheres, a gente tem veículos elétricos entregando já em algumas capitais, dirigido por mulheres. Então, eu tenho a sustentabilidade com a diversidade junto. E acho que o líder, ele, além de se preocupar com grandes temas, eles têm, sim, os seus indicadores. Então, a logística, em termos financeiros, é pautada, e no Grupo Boticário a gente não olha só o resultado financeiro como meta. A gente tem o resultado financeiro. Então, quanto é a logística sobre receita líquida? Quanto custa o frete? Esses são metas minhas, sim, financeiras. Outras metas, nível de serviço. Então, o prazo de atendimento aos meus franqueados, às minhas revendedoras. Então, o segundo indicador, não tem a ver com finanças, é nível de serviço, SLA de serviço. E temos ainda um dos mais importantes para mim, que é a satisfação do meu cliente. Então, a famosa NPS, né? NPS, seja de e-commerce, que é tão usada, mas do meu franqueado. Eu crescer de 60, 70 pontos para quase 90 o ano passado. Então, para mim, é um orgulho, depois de 2, 3 anos, você crescer 20, 30 pontos com a revendedora, com o franqueado. E, lógico, tem esses canais novos, né? A gente quer evoluir com farma, alimentar, etc. Então, pessoal, o Fábio fala muito. Bom, ele falou de algumas coisas aí que são importantes, né? Mas acho que o primeiro ponto que ele comenta ali é sobre essa questão de capacitação de equipe, né? Enfim, depois de diversidade, queria que vocês comentassem um pouco aí também sobre isso. Bom, acho que a primeira parte que o Fábio traz, que eu acho que é bem interessante, conectando ali, que eu acho que o papel de DHO, desenvolvimento humano,
dentro das empresas é de todos, né? Então, acho que é antigo pensar que desenvolver as equipes é papel do RH, né? Então, ele está trazendo um protagonismo para ele e para os líderes dele, que eles têm que trabalhar o desenvolvimento humano do time. E a segunda parte bem legal ali é que ele falou em várias vezes ali, em várias partes, de vários objetivos estratégicos. Então, ele falou de sustentabilidade, ele falou de diversidade, ele falou do foco em resultado, né? Então, assim, quando ele fez uma capacitação, um MBA, um treinamento lá, ele vinculou esses objetivos estratégicos da companhia na capacitação. Tá? Então, eu acho que isso que eu queria conectar no meu comentário, né? Primeiro que, dentro das empresas, é papel do líder estar junto com o time de RH para fazer essa modelagem, esse design do treinamento de liderança dentro das empresas, desse desenvolvimento, seja ele um PDI individual ou seja ele em grupo. Então, esse é o primeiro ponto, até porque é papel do líder fazer esse desenvolvimento, mas é papel também do RH estar conectado com o negócio. Então, essa fusão de largada já traz um programa mais robusto, né? E o segundo ponto é que esse desenvolvimento humano ele precisa estar conectado com o objetivo, lá, a meta, né? De que forma ela precisa ser atingida. Então, assim, você tem uma meta de crescimento, uma meta de resultados e tudo mais, mas com alguns objetivos, seja a tecnologia, no caso dele ali, sustentabilidade, diversidade, outras coisas, né? E suportado por uma cultura. Então, assim, de que forma, suportado por que tipo de objetivo que a gente quer fazer, né? Quais são as características que a nossa empresa tem para atingir esse resultado, né? Então, tem coisas que não são negociáveis. Tem coisas que são da nossa cultura, né? E que a gente vai incentivar, né? Por exemplo, um protagonismo. Então, várias coisas eu vou ajudar as pessoas aqui e tem coisas que eu vou incentivá-las que elas consigam, através de ensinos externos e tudo mais, também a buscar, porque eu quero que o nosso time seja um time proativo, protagonista e tudo mais. Então, acho que a fala dele é muito rica, porque ele traz vários insights importantes de como a gente deve evoluir e super concordo com o que ele tá trazendo ali. Acho que é bem rico. Boa. Faria. Primeira coisa que eu queria dizer é que eu achei bastante forte aquele moço de cabelo branco. Falou bastante, mas achei ele bastante forte. Mas, tirando a brincadeira de lado, a gente está vivendo esse momento, né, Diego? A gente está justamente terminando de acertar um curso de capacitação para gerentes, supervisores e coordenadores da BRK. A gente está fazendo isso em conjunto com o time de DHO, tanto da BRK quanto da Inestec. Então, está sendo feito aí a 4 mãos, justamente com esse foco, de você treinar as pessoas com foco na estratégia da companhia. Então, esse ponto que foi colocado pelo Diego é extremamente bacana. E eu quero também falar sobre uma outra coisa que a gente está fazendo, uma outra iniciativa que a gente tem dentro da empresa. Quando a gente fala especificamente de gerenciamento de risco, ou gerenciamento de risco logístico, a gente não tem uma graduação no mercado. Né? Quando a gente está falando do pessoal, dos operadores, realmente operadores de monitoramento, você não tem uma graduação, você não tem uma pós-graduação, é diferente se você vai para uma área financeira, uma área de marketing, ou seja, qual for. Para o nosso negócio, a gente tem que capacitar e formar essas pessoas dentro de casa. Então, agora, para 2023, a gente está lançando um curso profissionalizante dentro da BRK, que, obviamente, a gente vai aproveitar os melhores ranqueados desse curso. Um curso bacana que a gente está montando, com emissão de certificado, um curso realmente profissionalizante, que a gente quer que as pessoas que nós não aproveitemos, que realmente essas pessoas estejam no mercado. Né? Então, de repente, o pessoal de comunidade, o pessoal de primeiro emprego, que recebe lá, passa pelo nosso curso, sai de lá com uma profissão. Né? Uma profissão que a gente pode dizer aqui, o Diego foi operador de monitoramento e hoje é CEO de uma business unit da Inestec. Né? Eu comecei um pouquinho melhor, comecei como coordenador de posto avançado, mas o que eu quero dizer com isso, citando essas duas histórias, é que tem uma carreira muito bacana dentro do nosso negócio e a gente ainda capacita muito pouco, a gente ainda oferece muito pouco. 80% do meu quadro de gerentes, diretores, coordenadores, o pessoal começou em gerenciamento de risco como operador. E se a gente fomentar e fizer um trabalho bacana nessa base, a gente vai ter profissionais brilhantes no mercado. Então a gente entra em 2023 inaugurando um curso profissionalizante
que inclusive não é só para formar pessoas para nós usarmos, mas é para o mercado. E se chegar uma hora também que a gente não tiver tanta necessidade de gente em função de rotatividade, cara, a gente continua esse curso, continua para o mercado, que eu acho que a gente está contribuindo um pouquinho. Né? E é legal comentar que quando a gente fez essa modelagem agora na BRK, né? Para capacitar o time, conectado aos objetivos estratégicos da BRK, e cada empresa tem um objetivo estratégico de evolução e tudo mais, então colocar, como eu falo, as ferramentas dentro da caixinha de ferramentas de cada grupo de líderes por empresa é diferente, a gente precisa customizar isso, né, conectar com a cultura, né? E quando a gente fala da cultura, muitas vezes a gente vai lá e coloca na cultura protagonismo e tudo mais, para que as pessoas também tenham a sua parcela de buscar isso. Então, acho que tem um lado da empresa de ajudar, de capacitar, de conectar com o negócio, conectar com os objetivos e tudo mais. E tem um lado também do profissional, né? O Faria comentou agora também um pouco da nossa carreira aqui. Eu me vejo muito nisso. A empresa onde eu estava proporcionou muita capacitação. Do outro lado, eu também fui atrás de buscar esse conhecimento. Então, acho que os profissionais também têm esse lado de entender qual é o momento da empresa, para onde a empresa está indo, né? Então, o Fábio ele comentou sobre, a empresa está indo para um lado de sustentabilidade, de inovação. Eu, como profissional, independente dos movimentos internos, também posso me capacitar, posso estudar, posso buscar conhecimento. Tem muito conhecimento, muitas vezes grátis, sobre essa situação, né? Quantas empresas estão falando que estão virando o seu mindset para uma visão mais data-driven? Quem é o profissional que está buscando conhecimento? Tem conhecimento gratuito sobre isso. Então, acho que tem um lado de eu, como líder, também incentivar o meu time a... Vocês estão entendendo o nosso direcional? Esse é o nosso direcional estratégico. E você está fazendo o quê para buscar conhecimento sobre esse lado? Então, assim, um lado é eu ajudar a pessoa a se desenvolver e proporcionar esses treinamentos, essas capacitações. O outro lado é eu direcioná-lo e fomentá-lo e provocá-lo para também ele buscar esse conhecimento, né? E tem um lado também, que eu acho que é um terceiro pilar, que é o conhecimento prático, né? Tem muito valor em você conhecer o detalhe do teu negócio. Então, assim, muito do retorno que as empresas hoje em dia têm é do profissional executar o seu serviço bem feito. Então, a qualidade do serviço prestado é super importante. Então, ele se dedicar a entender as áreas da empresa, além do próprio serviço que ela executa, é super importante. Ter uma visão ampla do negócio. Até porque, quando ele vai ascendendo na carreira, ele tem uma visão sistêmica, uma visão mais ampla do todo. Então, acho que isso são várias coisas que é o papel do líder. Sentar lá do lado do seu subordinado e falar assim, opa, peraí, você está nota 10 aqui, mas agora você precisa conhecer outras áreas, você precisa circular, você precisa absorver mais conhecimento. Então, acho que isso é super importante também. Em vários episódios, né, muitos falaram sobre isso, assim, de ter, né, que as pessoas precisam ter uma visão mais ampla, além daquilo que ela está fazendo, né? Então, esse ponto também é super importante. Agora, você queria complementar, Faria? Não, eu acho que o Fábio falou uma coisa bacana, ele falou sobre diversidade, né? Que eu acho que é um segundo ponto daquilo que a gente viu aqui nesse vídeo. Eu acho que a grande maioria das empresas hoje em dia estão completamente atentas a isso, a esse ponto de diversidade. Estão praticando isso, nós lá, Enestec como um todo, sem dúvida nenhuma. Mas eu ouvindo ele falar aqui, eu lembrei, na semana passada a gente fez uma comemoração do Dia do Operador na empresa. E entre diversas atividades, uma atividade que a gente teve lá, é uma atividade, a gente leva uma máquina de fotografia, né? E aí as pessoas vão se posicionando, vão tirando fotografia durante o dia inteiro. Foram 2 dias de evento. E é bem bacana isso, cara, porque as pessoas querem tirar foto. E aí tem alguns adereços lá, tem óculos, tem chapéu, tem não sei o quê. E o pessoal vai se reunindo, né, conforme o dia vai passando. E aí tem um momento que eu vou em cada um dos turnos e converso com o pessoal. E depois eu desço com o pessoal para participar da brincadeira e tirar uma série de fotos e tal. E eu fui surpreendido e fiquei extremamente emocionado que um dos nossos operadores veio falar comigo e falou assim, Faria, eu queria tirar uma foto com você. Eu falei, claro, vamos tirar uma foto. E ele falou assim, eu tenho paralisia cerebral. E é perceptível, né? Mas ele falou isso. Ele falou, será que eu sou o único operador do mercado de gerenciamento de risco que tem paralisia cerebral? Ele falou assim, quando eu entrei aqui, me disseram que essa empresa era uma empresa inclusiva. E eu falei, eu vou testar. E hoje em dia eu consigo ter essa percepção que a BRK é uma empresa inclusiva. Então, assim, é nítido que ele tem um grau baixo de paralisia cerebral, porque ele tem uma lucidez
assim, fantástica, até pelo posicionamento dele, até por esse depoimento dele. Eu acho que, para mim, cara, é esse tipo de coisa que eu quero ouvir, né? Quando você fala de liderança, quando você fala de capacitação, quando você fala de inclusão, esse fato que aconteceu na semana passada, para mim, é mais importante do que qualquer coisa. Você vê que as coisas realmente estão acontecendo. Muito bom. Parabéns aí para a BRK. Obrigado. Isso é que vale a pena, né? E ver o olho lacrimejar, a emoção, aí a gente fica arrepiado. Isso é muito legal. E conecta muito com o outro ponto aqui, porque assim, é evidente que gestão de pessoas, para fazer gestão de pessoas, tem que gostar de gente, né? Não tem muita saída. E mais do que isso, né? Preciso ter muita responsabilidade com o que você está fazendo e tudo mais. O próximo trecho que a gente vai ouvir é do Erivelton Oliveira. O Erivelton é diretor executivo de supply chain da RD, da Raia Drogasil. Então vamos ver o que ele diz, depois a gente volta a conversar de novo. Poxa, eu acho que talvez um dos papéis mais legais que a gente pode ter na carreira quando você vai subindo e se torna um gestor é formar a gente, é poder influenciá-los para que eles se desenvolvam o máximo do seu potencial possível. Em alguns casos, inclusive, voem, porque se não tem a oportunidade aqui, é justo. Eu brinco assim, é como um filho, né? A gente cria para o mundo. Então, se não tem a oportunidade aqui, vai voar uma hora, quem sabe não cruza de novo aqui, mas faz sentido. Então, para mim, talvez uma das coisas que me dá mais orgulho na carreira é olhar para trás e ver que eu consegui causar um impacto positivo em algumas pessoas, tá? Talvez o melhor exemplo que eu tenho agora aqui foi quando eu entrei na empresa há 13 anos atrás. Eu tinha um sonho. O sonho era conseguir ajudar aqui com uma pessoa que entrasse na nossa empresa, no primeiro cargo ali da logística, que é o auxiliar. Lembra que, normalmente, um auxiliar de logística vem de uma camada da sociedade que não é privilegiada, como normalmente a gente provavelmente aqui teve privilégio de não passar fome, de ter estudo, de ter uma família estruturada que foi proporcionando. Essas pessoas precisam ser cuidadas para que elas também tenham essa oportunidade de chegar no mesmo patamar para depois concorrer com os outros. E eu acreditava muito que a gente poderia criar uma maneira de desenvolver essas pessoas e elas poderem chegar aonde elas quisessem sonhar. E quando eu olho para trás e vejo que hoje, dos meus 11 gerentes de CD, eu tenho 2 mulheres que começaram como auxiliar, trilharam essa carreira, foram extremamente competentes, agarraram desafios, se desenvolveram e hoje lideram 300, 400 pessoas de forma brilhante. Talvez seja o que dá mais orgulho. De verdade, esse talvez o maior legado que eu gostaria de ter criado na minha carreira. Legal. Então, eu acho que não tem coisa mais gostosa do que isso. Então, pessoal, aí dá para notar um pouquinho, né? O Erivelton, dá para sentir que ele tem muito carinho por esses liderados, né? Pelo desenvolvimento dessas pessoas. Então, queria ouvir de vocês também aí. Faria já falou desse curso que vocês estão montando agora, que acho que é super legal. Mas, enfim, o que vocês podem complementar aí? Eu gostei também. Aquele rapazinho que está do seu lado de barba branca ali, achei bacana, simpático. Cara, eu me identifiquei com isso que o Erivelton falou, tanto naquela oportunidade, agora assistindo de novo. Ele conta a história ali de 2 mulheres que trabalham com ele, que hoje são gerentes de CDs, né? E aí eu lembro de 2 mulheres que trabalham comigo atualmente e que tiveram uma carreira fantástica também. E eu prefiro falar sobre esses casos. Então, a primeira delas é a Rosângela Moraes, hoje é nossa CFO lá na BRK. Eu ocupava antes essa posição de CFO na empresa. A gente tinha uma estrutura organizacional um pouquinho diferente do que é hoje. E a Rô era a minha gerente administrativo-financeira. E quando eu vim para essa posição de CEO, ela me substituiu. E por mais que fosse uma questão meio que lógica, né, dela me substituir, muito focado na performance, na competência, nas habilidades que ela tem. É uma pessoa que viveu a vida inteira na área financeira, está conosco há mais de 10 anos, uma pessoa de extrema confiança. Então, ela ocupa hoje essa posição dentro da organização pela competência dela. E uma outra história que é tão legal quanto é a história da Edinalva, que começou conosco na empresa como operadora de monitoramento. Hoje é a nossa head de gente, gestão e cultura, nossa head da nossa área de DHO.
A Nalva também trilhou um caminho fantástico, foi operadora, foi tendo uma série de oportunidades, a gente incentivando, ela aproveitando, se formou em gestão de pessoas, entrou para o time de DH da nossa empresa, continuou se desenvolvendo, e aí quando, na época, o nosso gerente de DH saiu para um outro desafio, ela teve condições de substituí-lo. Então, lembrei desses 2 casos de sucesso, de gente nossa lá da empresa, semelhante ao que o Erivelton contou. Então, eu acho que fica aí como recado que se as pessoas quiserem e as empresas derem oportunidade de capacitação, ou seja, não é um braço só, né? Sim. As pessoas têm que se engajar e quererem também. O sucesso é garantido. E hoje em dia não tem mais essa questão se é homem ou se é mulher, ou seja o que for. Eu acho que no final é performance, é entrega, é a capacidade da pessoa fazer as coisas bem feitas. Muito legal. Bom, você começou como operador, Diegão? Eu comecei, acabo não falando muito da minha história, a galera que fala mais. Eu comecei como operador de A monitoramento. gente tem um exemplo vivo aí, né, de desenvolvimento máximo aí na carreira. Eu, na verdade, fazia estágio na área de humanas, no Conselho Tutelar, né? Eu fiz pós-graduação na área de RH, então gosto muito do tema, né? Legal. Mas antigamente fazia estágio na área de humanas e passei na frente da OpenTech, de onde eu sou oriundo, antes de estar na NSTech, e acabei caindo numa central de monitoramento como operador. E eu acho que assim, aí, de forma genérica, não no meu exemplo, né? Eu acho que assim, é um casamento de a empresa dar espaço, né? E aí mistura um pouco de diversidade, né? Porque eu venho de uma área bem humilde e tudo mais, né? E a empresa dá espaço, porque a empresa era super diversa, não olhava para esse tipo de situação, né? E do outro lado a gente tem bastante disciplina, né? Eu acho que disciplina com estratégia, né? Então, assim, quais eram as competências que eu, como profissional, precisava ter para chegar onde eu queria chegar, né? E aí eu acho que uma coisa que sempre que me perguntam, né? Putz, mas e aí, o que foi importante? Eu acho que uma das coisas que foi muito importante foi paciência também, né? Porque esperar o tempo. Eu nunca tinha sonhado necessariamente a ser CEO da empresa que eu estava, né? Eu queria ter cargos que tivessem relevância com o negócio, né? Que eu pudesse contribuir cada vez mais com a entrega do resultado, né? Que eu pudesse cada vez mais ter impacto na vida do cliente, né? E sempre falar assim, eu queria, na verdade, ter impacto no cliente do cliente, né? Então, assim, essa é uma extensão realmente. Então, foi galgando passo a passo. E aí, as primeiras posições de liderança foram lá como líder da central de monitoramento. E aí, cuidar de 15 pessoas, 10 pessoas, até chegar a minha primeira, vamos dizer assim, lapso de falar assim, putz, eu quero ser o gerente da central de operações. E aí, central de operações tem 300 pessoas, 400 pessoas. E aí você começa a falar assim, beleza, mas para ser gerente da central de operações, o que eu preciso ter? Lógico, todo um gerente de central de operações precisa ter todo um conhecimento analítico, numérico, operacional. Você vai lidar com roubo de carga, com eficiência logística, tudo mais. Mas a primeira coisa que eu coloquei na cabeça é eu preciso ter um MBA em gestão de pessoas. Então, eu preciso conhecer disso. Eu preciso saber modular um bom design de treinamento de liderança. Eu preciso desenvolver todo um time para depois eu poder subir. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, saber ter paciência, que não é do dia para a noite. Então, foram 20 anos de quando eu passei na frente da empresa e parei e entreguei um currículo, né, para chegar ao cargo de CEO da empresa. E essa disciplina de todo dia buscar conhecimento, seja acadêmico ou seja prático, como eu falei lá, de conhecer todas as áreas, é super importante. Então, se eu tiver uma dica mesmo, né, é essa questão da disciplina, né, e resiliência, porque nem todo dia são flores, né? Então você vai ter dia que vai ser muito difícil mesmo, né? E tem dia que não vai ser tão duro assim. Tem dia que vão ser bastante celebrações, tem dia que vão ser super comemorações. Então acho que essa mescla é super importante. E no final, é importante você ter também amigos, parceiros dentro da empresa, porque na hora do momento de tensão, você tem uma descompressão, né? Então, o ambiente é super importante. Você ter essa liberdade de chegar no seu chefe e falar, putz, não tá legal hoje, e você ter acolhimento, né? Ao mesmo tempo, você ter... É por isso que é importante, como a gente ouviu ali, trabalhar com gente boa, né? Porque você pode recorrer para resolver um problema com outros pares, né? Sim. Então, sempre ter esse time produtivo e com bastante insight para poder crescer. E um ponto, acho que, para sempre ter no radar, é que eu acho que
Uma frase até que sempre me pega, me foge agora de quem é, mas assim, o tesouro que você procura sempre está na caverna que você não quer entrar. Entendeu? Então, assim, sai da zona de conforto. Eu tive um momento da minha carreira que eu tinha uma opção de, Diego, agora é um momento. Eu cuidava tanto da diretoria de operações quanto da diretoria comercial. E, assim, de 0 a 10, talvez eu conhecia 9 de operações e 3 de comercial. E aí a gente ia ter 2 pessoas. Falaram assim, você quer ficar com qual área? Eu falei, eu quero ficar com a área comercial. Porque eu não conheço tanto dessa área. Quero me desenvolver. Querendo ou não, eu me coloquei na berlinda, porque quem está na área comercial e não bate meta tem um grande risco, né? Ao mesmo tempo que, a partir do momento que eu saí daquela sala ali e disse isso, eu fui me matricular em curso, eu fui fazer um summit lá para aprender sobre sales e marketing, e dali para diante é desenvolvimento. E aí você se desafia. Então você não fica estático no processo. Acho que é um pouco disso. Então a disciplina é correr realmente e ao mesmo tempo ter paciência. Eu acho que as coisas vão acontecer no momento certo se você se desafiar, né? Isso aí. Muito boa. Muito boas dicas aí. Agora, a gente vai para um outro tema aqui que também foi muito recorrente nos nossos episódios aqui do NS TechCast, que é a questão de carreira, né? E para começar o assunto, a gente vai ver um trecho que foi com a Renata Figueiredo. Ela é diretora End-to-End Supply Chain Latam da Coca-Cola. Então vamos ver o que ela falou aí sobre um conceito muito bacana de lifelong learning. Vou começar do estudar continuamente, né? Eu descobri que eu podia repaginar o meu... Recentemente eu descobri que eu podia parar de falar que eu era nerd para ser lifelong learner. Isso aí ficou muito a nomenclatura é muito mais bonita, não tem dúvida. Né? Então, de estudar a vida inteira, né? Então, agora está na moda ser lifelong learner. E aí, quando eu entendi o conceito, eu falei, então é por aí que eu sou. Recentemente, acho que depois do mestrado, eu acabei fazendo mais cursos, mais congressos e missões técnicas. Então, de visitas técnicas a operações logísticas. Valia quase uma pós, né? Essas semanas de imersão são fantásticas. E mais também recentemente... gosto bastante. Acho que vale muito a pena, até porque às vezes você pega um MBA de 18, 24 meses, quando você termina o MBA, não que eu seja contra, até porque eu fiz, mas eu acho que hoje os cursos de média duração funcionam muito mais, porque você pega um curso de 18 meses, quando terminou os 18 meses já tem novidade. O que você aprendeu nos primeiros meses desses 18 já não está mais valendo. Exato. Eu sou fã, como você, desses cursos de média duração aí. É isso. E eu acho que hoje em dia a gente tem essas plataformas de Coursera, Udemy, né, para você procurar curso no mundo inteiro, mais curtos, né, de conhecimentos mais específicos. Acho que fica mais fácil se atualizar assim do que cursos longos, concordo. Mas recentemente eu fiz um curso de transformação digital, porque daí não tinha como, né? Eu queria entender sobre blockchain, eu queria entender de RPA, eu queria entender de plataformas. Esse que você fez da Startse? Não, eu fiz da Sebralog. Ah, tá. Mas a missão do Vale do Silício da Startse ainda está na minha lista. Mas eu acabei fazendo uma missão de inovação para Estocolmo. Então eu fui com o CAS, que daí é um outro grupo de inovação, não é de supply chain, mas eu quis abrir minha cabeça de inovação em geral. Então, a transformação digital não era só voltada para supply chain e a missão técnica de Estocolmo também não. Na verdade, eu abri minha mente de inovação e, claro, outras coisas, né? Como é que você fomenta inovação, como é que você gera criatividade, né? Um ambiente mais criativo. Então, fui mais nessa linha, o que é totalmente aplicável para supply chain. E também fiz um curso, e aí um pouco mais para quem tá querendo trilhar essa onda de inovação, que é de conselheiro de inovação. Então, eu fiz um de formação de conselheiro em inovação, vendo que os conselhos das empresas hoje não têm essa formação, essa skill, né? E que, às vezes, as empresas acabam precisando de conselheiros mais específicos para driver de inovação do que um conselheiro mais tradicional. Então, fiz esse outro curso. Então, eu adoro estudar e recomendo muito porque, sinceramente, assim, sem parecer clichê, é diferencial.
é um diferencial. Quando você acha que é o óbvio ululante, não é, porque você olha para um lado, olha para o outro, ninguém está estudando. Só você. Então, assim, né? E em compensação você vê bastante gente ainda estudando, mas quando você olha assim, ainda é minoria, digamos, quem procura isso. E o que eu trabalhei fora? Eu fiz o intercâmbio do mestrado, foi em Wharton, então foi na Filadélfia, lá nos Estados Unidos. Também passei 6 meses em Bangkok, aí trabalhando, então fui morar em Bangkok quando mal tinha saído aquele livro da Terra é Plana, do Mundo é Plano. A Terra é Plana é ótimo, o Mundo é Plano. Ou seja, a globalização estava engatinhando e eu já fui para Bangkok, falava com a minha família, com o meu ex-marido por Skype, não tinha WhatsApp, não tinha smartphone e fiquei 6 meses lá em Bangkok com um projeto de consultoria. E as outras experiências morei em Madrid com meu pai um tempo, e aí outras missões técnicas, missão técnica na China, missão técnica nos Estados Unidos e Estocolmo, então de tudo um pouco, gosto bastante. Você viu o cara de barbinha branca, né? Cara, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Eu tô chateado aqui porque eu tô me vendo ali do seu lado, eu de barba branca, cabelo branco, seu cabelo pretinho, sua barba pretinha. Conclusão, eu tô rodando sem óleo e com o pneu furado, ou me dá a marca do negócio que você passa aí na barba e no cabelo aí, passa a dica. Depois te aviso. Mas assim, ó, acho que o legal que ela falou do Lifelong Learning, até que você puxou esse ponto ali, conecta muito com o que o Diego tava comentando, né? A pessoa tá buscando sempre se atualizar, né? Não tem como ser diferente hoje em dia, né? Cara, não tem como. Eu vou até contar uma historinha aqui. Não sei como é que a gente está de tempo, mas eu vou contar. Eu confesso que de 2 anos para cá, minha cabeça em relação a isso, de 1 ano e meio, desde quando a gente entrou para a NSTech, eu comecei a estudar feito um doido, cara. Primeiro pelo desafio que eu sabia que vinha, e que ainda está vindo, principalmente pelas pessoas que a gente tem hoje na NSTech, as pessoas que a gente convive, desde o nosso CEO, CFO, CTO, etc. Então é um pessoal muito bem preparado, pessoal que está na nossa holding, o pessoal das outras empresas também. E aí eu falei, cara, eu não sou mais aquela empresa de dono, fundada por mim, pelo Ferreira e pelo Cristiano, que a gente tinha pleno controle das coisas, sabia tudo o que estava acontecendo e estava correndo um sério risco. Porque um risco de aparecer uma startup fazendo aquilo que você faz de uma forma diferente, cara, te atropela e você nem percebe. Mas desde quando nós fizemos o nosso deal com a NSTech, eu falei, cara, eu preciso me atualizar, eu preciso estudar. E de lá para cá eu vim feito um doido, estudando sem parar. Terminei agora em setembro um outro curso que eu estava fazendo no INSPER, mas eu fiz diversos dentro desse time. E eu sou entusiasta em relação a estudo. E eu tenho falado para a minha equipe, que eu acho que esse também é um pouco do papel do líder, né? É você incentivar as pessoas a se capacitarem, a se instruírem melhor, a não pararem de estudar. Então é tema que eu levo semanalmente nas nossas reuniões para o nosso pessoal tem aderido a isso. Eu muitas vezes estou procurando alguma coisa para mim e eu vejo que tem alguma coisa que cabe para alguém do meu time e eu mando e falo, cara, vamos fazer, vamos estudar. Pô, mas é em tal horário. Eu falo, não tem problema, a gente se adapta. Hoje em dia tem muitos cursos, principalmente esses de média duração. O curso que eu estava fazendo me tomavam semanas inteiras. Diego sabe aqui, me tomavam semanas inteiras. É puxado, porque você está o dia inteiro estudando. E a hora que você chega à noite em casa, você tem coisa para resolver. Durante o dia você está resolvendo um monte de coisa no WhatsApp, você está resolvendo, sai da sala, faz uma ligação ou outra, sai da sala, faz uma reunião ou outra online. Mas você chega em casa, você tem um monte de coisa para olhar. Backlog, tem que resolver. Mas, cara, no final vale a pena. Então, esse eu acho que é um ponto bastante importante. É nós incentivarmos as pessoas a estudarem. E aí, a gente volta lá no primeiro vídeo do Anderson Pinheiro, que ele fala... O exemplo é super importante. Então não adianta a gente incentivar o nosso time a estar se atualizando, a estar estudando e a gente não está fazendo. Acomodado. A gente tá num mix aqui, acho que tá bem legal
a historinha aqui que a gente está contando e está vendo nos vídeos, né? A gente falou da empresa, né? E está falando da pessoa também, né? De estar estudando, de estar buscando. Eu sou um defensor de buscar conhecimento, de estudar, de ser um eterno curioso, né? Então a gente precisa estar entendendo. Sou também um defensor muito grande de que tem muito conhecimento dentro de casa, tem muito conhecimento fora de casa, dentro do cliente, que são às vezes muito maiores que uma pós-graduação. Entendeu? Se você mergulha, entende, pergunta, sabe fazer pergunta, devia ter um treinamento, um curso de saber fazer pergunta, porque se você fizer boas perguntas, você aprende pra caramba sobre isso, né? E tenho provocado também muito o meu time, e me provocado também sobre algumas máximas. Eu em algum tempo da minha vida, fui um cara que lia muito, hoje leio um pouco menos, mas não entendam mal, ler menos, mas colocar mais em prática, né? Converso com muita gente e falo assim, putz, eu já li nesse primeiro semestre 30 livros. Beleza. Quantos desses você pegou, realmente usou, colocou em prática, refletiu? Então, às vezes eu pego nem um livro, às vezes eu pego um artigo, um conteúdo, e aí eu pego ele e realmente esmiuço até o final. Eu recebi até um artigo do Vasco, né, sobre marketplace, sobre tudo mais, e estava lendo ele realmente no detalhe. E aí eu fui daquele artigo, eu cheguei a ler uns 7 artigos, só de um pesquisando o outro, rabiscando. Acho que o artigo tinha 3 páginas, dele eu fiz 10 páginas, rabiscando e tudo mais. Então, assim, às vezes vale a pena você ler menos, mas colocar mais em prática, esmiuçar, entender, do que você ler uma série de conteúdos e falar assim, no final, o que você está tirando dessa leitura, né? Fiz um curso, fiz um treinamento. No final, o que você implementou desse treinamento, né? Por isso que eu estou gostando de ver também, a gente está fazendo um treinamento com os nossos líderes e tem um trabalho de casa, tem um exercício, né? É pesado? Às vezes mas no final você está colocando em prática, você está exercitando esse processo, né? Então, tenho cada vez mais provocado sobre, não é a quantidade, mas é a qualidade do que se faz, né? E também provocando sobre, dentro de casa tem muito conteúdo. No cliente tem muito conteúdo, né? Faça pergunta, seja profundo, tenha uma visão um pouco mais sistêmica das coisas, que você vai aprender muita coisa, né? Mas eu tenho 2 MBA em logística e transporte, beleza. E quantos MBA você tem dentro do cliente lá? Que tem uma série de conhecimentos lá, uma série de insights que tem gerando lá, né? Hoje até acabei de vir de uma reunião com o cliente, né? Inclusive que a gente debateu um dia inteiro de inovação lá, discutir inovação. Inovação num olhar prático, né? Não inovação de um olhar a 300 mil metros de altura, né? Sim. De o que está acontecendo na operação, que eu tenho de ferramenta, que eu posso aplicar de forma prática, né? E que gera algum resultado, né? Então, lógico, a gente tem momentos de olhar a disrupção lá na frente, que é super importante, e tem coisas que são do dia a dia, né? Tem inovação que é tecnologia, tem inovação que é processo. Tem inovação que é melhorar o processo. Então, trazer isso pro básico, às vezes, bem feito também. Então, eu acho que isso é o nosso papel. Chamar o time e contextualizar que nem tudo precisa ser uma festa enorme, e tem coisas que são básicas que a gente consegue ir resolvendo e operacionalizando, e que tem um passo de cada vez. Eu acho que essa máxima precisa estar às vezes meio reduzida no dia a dia para a gente colher resultado, né? Colher entregas, porque é mais difícil. O pessoal, quando você fala assim, você tem que estudar, você tem que ler. O pessoal lê, mas não é ler e aplicar. Sim. Né? O Diegão, e até para corroborar com o que você está falando sobre casos práticos, na verdade, né? Então, mergulha dentro de casa, mergulha no cliente, que você vai aprender muito. Ou seja, aí você está falando de casos práticos, né? E esse curso que eu terminei agora, no mês passado, ele tem um módulo inteiro de análise de cases de Harvard. Ou seja, corroborar o que você está falando. Ou seja, Harvard hoje, uma parte do curso, os caras fazem análise de cases. Ou seja, se dentro de casa a gente olhar os nossos clientes e for olhar os cases de sucesso, entender o que aconteceu, a gente está aprendendo demais, né? Então é uma metodologia super valiosa, vale super a pena, cara. Sim. Boa. Essa troca, né? Às vezes, né? A gente está às vezes num grupo, né? Entre mercado, entre executivos e tudo mais. Às vezes gera muito valor. Você pega um artigo, um conteúdo, troca, exercita, gera grupos. Esses grupos de aconselhamento é super importante. Você consegue ter muito conhecimento
e acelera muito mais, às vezes, do que... Então, assim, o conhecimento tem várias formas de consumir, né? Eu acho que essa é a mensagem mais importante, né? Quando a gente fala assim, você tem que buscar conhecimento. Não necessariamente conhecimento é um curso, um MBA. Às vezes é um livro, às vezes é um material, às vezes é uma imersão dentro de uma operação do cliente, às vezes é dentro da tua operação. Um podcast. Um podcast. Um NSTechCast. Então tem várias formas de consumir conhecimento hoje em dia. E acho que muito melhor do que na nossa época, lá no começo. Né? Sem dúvida nenhuma. Para consumir e aprender era muito mais complexo. Né? Mas acho que o ponto principal aí, Diego, que vocês dois levantaram bem, é a questão de se aprofundar em alguma coisa, né? Hoje, às vezes, é muita quantidade e você acaba que não se aprofunda em nada e não tira nada. Às vezes passa o dia lendo e no final não tirou nada de bom de tudo aquilo que você leu, né? Não é que você não aprendeu nada. Então colocar em prática, né? Importante. Muito legal. Agora tem um outro ponto aqui que eu achei super importante até da gente trazer essa discussão, que é o trecho que vai passar ali é do Leandro Bassoi, que hoje está como CEO da TUL, e ele falou sobre a cultura do erro no processo de aprendizagem, que eu acho super legal. Vamos dar uma olhada no que ele falou, depois a gente conversa mais um pouco. Eu acho que eu tive que aprender a errar, porque esse meu passado de ser muito estudioso e de sempre levar a vida muito responsável e tudo mais, eu sempre tive um pouco de... Eu sempre me frustrei muito com os meus erros, né? E foi um processo de aprendizado evolutivo. Então, no começo eu tive que aprender, e isso foi, acho que no Walmart, porque eu tive uma fase muito importante de consultor, mas o consultor, no fundo, ele está ajudando alguém a fazer alguma coisa. Não. Você não está liderando, você não está tocando uma área com os KPIs seus, né? Por mais que você fique um tempo numa empresa e mude alguma coisa, no fundo tem um cara ali que é o dono do negócio. E eu passei um tempo no Walmart sendo um cara de projetos, que eram bacanas, eram importantes, mas eu não tocava um negócio. Quando eu passei a tocar negócio, eu tive que aprender a lidar com erros. E eu tive que aprender a entender como é que eu faço para gerenciar pessoas que cometem erros. Quando é que esse erro é um erro que a gente tem que entender que é um erro que foi uma tentativa correta e de boa intenção, quando aquilo foi irresponsável, quando aquilo deveria ter sido compartilhado com mais gente, para entender como é que você julga cada situação e como é que você também é responsável pelos erros do seu time. Então, isso eu aprendi muito rápido. Eu sou responsável pelo erro do meu time. Então, eu não posso... Né, erro do meu time é meu erro. Não dá pra gente se esquivar disso e querer apontar o dedo. Então, essa construção da confiança, ela precisa muito dessa relação de, sabe, tamo junto. A gente ganha junto e a gente perde junto, porque senão as pessoas não trabalham mais para você. E aí, achei super legal esse trecho, né? E aí, queria compartilhar com vocês, que até é bacana o que vocês falaram, né? Você falou, putz, você faz curso, dá para aprender com a experiência do cliente. E agora, acho que tem um outro ponto. Dá para aprender muito com o erro, né? Assim, cara, a gente vai errar. Se tem uma coisa que a gente sabe, a gente vai errar. Ok, a gente pode aprender com isso também, né? O que vocês têm para compartilhar com a gente aí sobre isso? Bom, eu acho que assim, né, tá muito ligado à cultura da empresa, né, de aceitar a tolerância e tudo mais com o erro, né. E acho que cada vez mais as empresas estão mais, vamos dizer assim, liberais com esse processo, ao tal tempo que a gente tem mais conexão com a agilidade, né. Então, você exige uma agilidade com as coisas e ao mesmo momento você conta com o erro, né. Eu acho que aí tem uma parte também de a gente ter aquele conceito de errar barato, né? Então, não é também errar sem ter um processo, um método, um acompanhamento. Então, eu acho que é fazer experimento, entender o que está acontecendo, medir e readequar. Então, é ter esse ciclo de acompanhamento para saber o que está acontecendo no dia a dia e depois também poder treinar, poder aprender um modelo e poder melhorar. Então, acho que a gente não pode ser complacente com o erro, mas a gente também não pode podar, porque é possível que, através do erro, que a gente está inovando também, a gente está criando, a gente está melhorando a operação.
Então, acho que tem uma reflexão profunda sobre esse processo. Não dá para a gente deixar solto, mas também a gente não pode não incentivar. Né? Ele então, fala ali do erro responsável, né? O erro legal, é isso mesmo, né? E se for para errar barato e rápido, né? E entender o risco do erro, né? Então você não vai colocar em qualquer processo esse risco. Então tem que ser bem metrificado, tem que entender de que forma que você está fazendo esse processo. Então tem operações críticas, tem operações menos críticas, tem níveis de senioridade, tem acho que laboratórios de inovação, né? Nas nossas operações, mesmo que a gente cuida de logística, cuida de gerenciamento de risco, a gente tem como segregar para poder inovar, né? Então a gente tem já operações que a gente está monitorando de forma diferente para pensar em disrupção, né? Sempre, lógico, levando a qualidade, né? Mas é uma forma diferente para testar modelo, para testar o processo, né? É lógico, com controle que, se, vamos dizer assim, errar, cai para um outro balde que está sendo feito o processo normal. Então tem como você controlar o erro para que ele pelo menos passe por uma segunda leva de gestão que vai fazer um modelo tradicional, entendeu? Então acho que mas de novo, né? É um mindset de agilidade. A nova empresa precisa contar com isso para que evolua muitas vezes, né? E tem níveis também, né, Diegão? Eu vou considerar que os dois aqui lidam, tem na veia a gestão de risco, onde o nível, a tolerância do erro é muito baixa, né? Então, mas aí você pegou o ponto, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não errar com a política do erro. Né? Então, simplesmente você falar, não, aqui na nossa empresa a gente tem política do erro, as pessoas podem errar. A gente sabe que essa questão de política do erro, ela veio muito forte com as startups, né? E por quê? Porque você precisa ter um MVP, você precisa testar um modelo ou uma solução muito rápida, entender se ela funciona, se ela não funciona e aprender um caminho novo. Na verdade, política do erro. Então ela cabe muito bem para esse tipo de modelo de negócio. E não quer dizer que isso não pode ter em todas as empresas. É claro que tem, né? Só que você está fazendo um teste, está testando alguma coisa que você tem liberdade de errar quando você está buscando uma solução nova para alguma coisa. Então não dá para você confundir com imperícia, imprudência e negligência, né? Não dá para você falar assim, não, mas a empresa tem política do erro, aí eu vi que o caminhão estava sendo roubado e não bloqueei, errei. Então não é isso, né? A política do erro, ela serve para você testar soluções e identificar o quanto antes se aquilo vai funcionar, não vai funcionar. E aí você encontra, não funciona, beleza, então esse caminho aqui eu já descarto. Na verdade, hoje muitas empresas estão chamando de política de aprendizagem, né? Porque você aprende, esse caminho não dá certo, esse caminho não dá certo. Então, eu acho que é perigoso quando você implementa numa organização sem esses critérios, sem esses cuidados, né? Senão, dependendo de como as pessoas entendem, pode ser catastrófico, entendeu? Em vez de você achar a solução, você acha problema. Eu acho que até correlacionando ou mudando um pouquinho de contexto, eu acho que no nosso mundo, diferente da política do erro, acho que a gente tem que fomentar mesmo a liberdade para as pessoas, né? Aí saindo um pouco do contexto do erro, né? Mas as pessoas terem liberdade de expor as suas ideias, né? Porque a ideia necessariamente pode ser um erro, né? Ou pode não ter um resultado totalmente satisfatório, né? Não necessariamente ser um erro, mas ser um resultado aquém do que o planejado, mas ela teve a abertura e a liberdade de expor aquilo que ela quer colocar, né? Então, isso não necessariamente é fomentado nas empresas hoje em dia, né? De ela poder ter toda a porta aberta, de chegar lá na mesa do presidente da empresa e falar assim, putz, eu quero mudar o que é feito hoje. Né? Seja um processo administrativo, seja um processo de recrutamento e seleção, seja uma forma de fazer, seja a forma de vender para um cliente, seja a forma de marketing, qualquer coisa. Eu gostaria de fazer de uma forma diferente. Será que eu posso mudar? E aí, não necessariamente estar numa atividade fim, como a nossa prestação de serviço, mas ela vai mudar a forma. E o erro pode ser que não seja catastrófico, né? Mas pode ser que ela fale assim, putz, minha proposta é que vai dar 10 o resultado. Deu 5. Não era o que eu estava esperando, mas ela não vai ser crucificada por aquilo, né? Então, mas poderia ter dado 10 também, né? Poderia ter dado 12, então, poderia ter dado 15. Poda então, assim, isso, de certa então forma, eu acho que isso é um conceito de... Não estamos falando aqui da questão do erro, mas estamos falando da questão da liberdade, né? De deixar esse ambiente aberto para as pessoas criarem, para as pessoas estarem inovando, para as pessoas estarem empoderadas, que a empresa é um pedaço delas. Né? Então a empresa não é do Faria, não é do Marco, não é do Diego, é de todo mundo. Todo mundo tem que sentir um pouco dono e se está vendo alguma coisa errada, tem que fazer. Tinha uma coisa que eu batia muito onde eu estava, que eu falava assim, gente,
Imagina que você passa aqui na sala, tinha que alguém ter pintado aquela parede não está pintada. O que você faz? Você vai lá e chama o gestor e avisa? Não, você pinta a parede. Depois de pintar a parede, você chama o gestor e avisa. Entendeu? Porque aquilo dali pode dar um resultado que a gente não está esperando. E aí depois a gente vai discutir quem não pintou, por que não pintou. Então, se você pode executar aquilo naquele momento, executa, faz. Depois a gente vai discutir por que aconteceu, o que não aconteceu. Então, assim, toma atitude, né? Tenha liberdade de resolver o problema, de melhorar aquele processo, e depois a gente vai discutir. E lógico, se a gente tiver que voltar atrás, né? A gente tem que mudar de ideia, voltar atrás, adequar. Então, assim, eu não posso passar pela área do Faria, que ele deveria ter pintado a parede, e falar assim, era o Faria que deveria ter pintado, eu não vou pintar. Então, assim, é de todo mundo o negócio. Então, se é de todo mundo, eu posso ter uma ideia na área dele, eu posso ter essa liberdade de falar, Faria, vamos fazer diferente? E aí, conecta um pouco com essa questão do erro numa grande empresa como é a nossa, né? Que não é uma startup, mas que tem que ter essa liberdade de inovar ou de fazer diferente, e conecta um pouco, acho, com essa mensagem, adaptando um pouquinho do vídeo que a gente assistiu. Tem um case muito bacana, a Booking, o Booking.com, né, que é um site que é conhecido por todo mundo, a gente usa, né, para pesquisar viagem, etc. e tal. Tem uma política dentro da Booking que qualquer colaborador, a qualquer momento, ele entra numa determinada página lá de beta teste, que ele entra no site e ele pode fazer qualquer alteração que ele achar viável ele fazer. Óbvio, isso ainda iria para uma produção. Mas a qualquer tempo o cara pode chegar, entrar nessa página diferente, que está rodando paralelo, e falar, cara, eu acho que não tem que estar... Em primeiro lugar, não tem que estar a data da viagem ou o destino. Eu acho que tem que estar a quantidade de pessoas, enfim. O cara, ele molda do jeito que ele quer e aquilo vai caindo para uma área específica que analisa o que é coerente e o que não é coerente, né? E eu sou uma pessoa que vira e mexe e uso, acho que eu uso bastante o Booking, e eu vejo, vira e mexe, tem modificações e que facilitam a vida do usuário. Então o cara entra lá e aquilo que o pessoal, a área competente para isso, identifica, pô, isso aqui é super legal que o cara fez e tal, aquilo vai para uma aprovação e muitas vezes o site é alterado. Esse é um erro, diria que pode ser um erro controlado, né? Não é nem o erro, né? A liberdade, aquilo que o Diego falou, a liberdade que o colaborador tem de olhar e falar, cara, eu acho que isso aqui não tá legal, deixa eu ajeitar do jeito que tá na minha cabeça. E de repente o cara pode estar fazendo um negócio muito bacana. Sim. Né? Não, mas isso passa por um controle antes de você colocar no ar. Isso. Ele não mexe num negócio que vai pro ar. Mas o cara tá controlado, né? O ambiente é controlado. E você imagina como se sente um colaborador que entrou nesse beta teste, fez uma alteração e que foi aprovado, foi pro ar. O cara, tá vendo? Só que quem mexeu lá fui eu, a ideia foi minha, não sei o que e tal. Isso é muito legal, cara. Isso aí. Pessoal, e para fechar nossa retrospectiva, vamos assistir um trechinho aqui com o Fernando Gasparini. Ele é diretor de executivo de supply chain na Via e achei bem bacana esse trecho também, depois a gente comenta. Vamos lá. A logística é uma peça fundamental e erra quem pensa numa logística dentro da empresa. Um pouco você estava falando, dentro do meu cubo. A logística como logística, você está saindo da sua empresa. Por mais estabilizada que seja a empresa, o mundo em volta não. Ele te traz desafios gigantes a todo momento. Então, o profissional de logística, em qualquer ambiente de crescimento ou, pior ainda, num ambiente de decréscimo de movimento, ele pode fazer uma grande diferença se ele estiver conectado, se estiver atrás de novas tecnologias, novos processos para poder ganhar eficiência, se fazer diferente, reduzir custo. Então, essa eu acho que é a grande diferença de um cara que está sentado numa cadeira de logística, que tem um mundo, ele tem um negócio para transportar, que sim é um negócio dele, ele tem o processo dele interno, eficiência, isso pro resto da vida vai ser assim, mas ele tem uma oportunidade de trazer de fora muita coisa para ganhar eficiência dentro e, acima de tudo, fora, né? Então, eu acho que gestão de materiais, até composição de material, ele pode influenciar nisso, então, se está numa indústria. Então, a cadeira de logística ela é muito dinâmica, ela é muito ampla. Só não faz diferença quem não quer. Esse é o meu ponto. E quem está num país como o Brasil, que tem essa dificuldade já pelo território de logística e também um país que tem tecnologia na veia, que quer sempre estar se diferenciando. Hoje nós temos grandes institutos, grandes canais para você buscar conhecimento. Se o cara é dinâmico, se ele tem sangue na veia e quer fazer diferença, a cadeira de logística é super importante.
Então, e aí desse trecho, assim, pelo menos para mim, o que ficou mais marcado é quando ele diz assim, no setor de logística só não faz diferença quem não quer, né? Ou seja, para mim isso marcou bastante, assim, mas eu queria ouvir a opinião de vocês aí, o que vocês acharam, o que vocês têm a complementar. Eu acho que ele fala ali muito também a questão do profissional conectado, né? Ele fala o profissional de logística conectado. Eu acho que estar conectado, qualquer profissional estar conectado é muito importante, primeiro porque o cara tem que estar conectado para entender tendências e cenários, né? E aí você não fala só tendências e cenários dentro do teu segmento, você não fala só de tendências e cenários dentro do país que você está, mas hoje você tem que entender isso de uma forma globalizada, né? Então é notório para todo mundo que o profissional que não está conectado e não sabe que está tendo uma guerra, que não sabe que estamos no final de uma pandemia e o que isso pode ou não afetar os meus negócios, cara, é incabível, né? Não dá. Então acho que primeiro essa questão de conexão para você poder sempre estar entendendo o que está acontecendo, qual é o cenário, e aí, num segundo passo, então, quais estratégias que eu aplico, né? Então, eu estou conectado, eu entendi o cenário, entendi tendências, e aí, para o meu negócio, quais as estratégias que eu vou aplicar? E, por fim, aplicar da melhor forma possível. Então, acho que essa conexão, você estar conectado, é você estar o tempo todo entendendo o que está acontecendo, e aí vem uma série de coisas, né? A gente falou aqui sobre estar estudando, sobre capacitação, etc., junta com análise de cenários, tendências que estão acontecendo dentro daquele negócio, e você conectado, você consegue trazer, identificar as melhores soluções para qualquer tipo de problema que você possa ter dentro de qualquer organização. Boa. Eu acho que tem uma visão bem otimista e eu concordo, né? Costumo ver o copo mais cheio do que vazio, né? Até estou terminando um artigo meu para postar sobre resolução de problemas, para o público mais geral, para a gente poder contribuir. E tem uma parte que até me incentivou a fazer, que é de uma loja de vestuário aqui no Brasil, que quando estava começando lá, foi assaltada em véspera de final do ano e tal, quebraram as vitrines, ferraram com a ação deles de Natal e tudo mais. E a diretoria, dono, CEO dessa marca, pegou os vídeos e colocou lá, os consumidores estão ficando loucos com os nossos preços, estão arrombando, quebrando e entrando, e bombou. No final de ano deles, venderam mais do que tudo, e ele acabou transformando isso numa ação de branding lá da marca, no manual da marca, de cultura, como fazer do limão uma limonada, né? Então, acho que o nosso mercado, o que é dor é uma oportunidade no final, né? A gente, no segmento de logística, tem muita oportunidade, né? Olha para o que a gente tem de falta de digitalização no segmento de transporte e logística, né? E o que a gente tem de problema de mão de obra, que a gente tem problema na malha viária, que a gente tem problema de recurso. Então, assim, às vezes falta veículo, às vezes falta mão de obra, a gente falta digitalização. Então, a burocracia é tremenda, né? Agora mesmo a gente está falando de DTE, vai ser um documento que vai substituir vários ou vai ser mais um documento, né? Então começa a discutir esse tipo de coisa. Então acho que a gente tem inúmeras oportunidades que vão desde burocracia, e aí essas oportunidades estão na mão dos profissionais, né? Então quem se especializa numa parte fiscal para a logística tem uma oportunidade de crescimento bastante grande, né? Isso que eu acho que ele estava colocando também ali, né? Se você vai para um lado mais de modal, você tem uma baita oportunidade. Você pode olhar uma parte mais ampla. Então, acho que o ponto é mais esse, né? Então, realmente, logística é desafiador, é amplo, né? E como a gente tem mais 60% do modal em transporte rodoviário também, tem também nesse lado outra parte muito especial. Mas não é só rodoviário, né? Nos outros modais também tem desafios, né? E agora cada vez mais intermodalidade aí acontecendo, com modal alternativo e super importante. Então, assim, para nós que estamos nesse segmento é apaixonante, porque a gente olha cada dia mais como colocar indicador, como gerenciar, como ajudar esse processo. Então, acho que eu sigo muito aquela campanha ali que foi gerada de um problema, de realmente fazer desse limão uma limonada, né? E aí, de novo, se desafiar, melhorar com disciplina e gerar resultado, seja um dos pilares que a gente comentou aqui de dificuldade nesse segmento. Então, legal. Tem oportunidade pra caramba para quem quer crescer dentro da logística e de transporte. Mas aí eu pegaria os dois pontos, né? Tem bastante oportunidade, mas se o cara não tiver antenado,
ele nunca vai ver essas oportunidades. Não vai perceber. É isso aí. Senhores, brigadão pela presença de vocês. O papo foi super legal. Muito melhor do que eu pensei que poderia ser esse modelo aqui, mas acho que foi muito bacana. Acho que o pessoal vai tirar muita coisa boa daqui. Então, obrigado, Diego. Valeu pela presença aí. Sempre que precisar, pode convidar. Tendo um cafezinho, uma água, estaremos aí. O papo foi bom como esse, a gente vai estar juntos. Vamos estar outras vezes. Faria, valeu, obrigado aí. Cara, eu que agradeço. É sempre uma satisfação imensa participar. A gente está falando de aprendizado e eu aprendo muito cada vez que eu estou aqui hoje, continuando aprendendo muito com o Diego, que é inspiração para mim. A história dele, então... estar com ele aqui, estar contigo, eu estou sempre aprendendo. Então, sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou estar aqui, cara, porque não deixa de ser uma escola. Boa, vamos para os próximos. Bom, pessoal, então a gente encerra mais esse episódio especial do INS TechCast. Espero que vocês tenham gostado e a gente encontra aí todos numa próxima oportunidade. Valeu!